Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês, um conceito que a gente tem na administração para ajudar vocês a precificar, tá? Lógico que existem várias formas de precificar, mas dentre essas formas de precificar, uma das formas mais importantes é a precificação por custo, para ver se você, vai ter lucro ou prejuízo aí dentro do seu processo. Então eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês para a gente imaginar a seguinte situação. Imagina que o João ele vai abrir uma escola de inglês, tá? Ele vai começar a dar aula de inglês. Imagina que o João já é professor de inglês e ele vai trabalhar na sua própria escola. E aí a gente vai pensar em algumas coisas que ele vai precisar para essa escola. Então vocês vão acompanhando aqui comigo. Vamos supor aí que ele vai precisar alugar uma sala. Essa sala vai ter um valor aí de R$3.000, lembrando que essa sala já vai ter cadeira e tudo mais. Vamos imaginar que ele vai precisar de água também, então ele vai pagar uma conta de água de 120, uma conta de energia elétrica de R$150, uma conta de internet de R$100, né? Ele vai precisar também, ele descobriu que ele tem a sala, mas ele vai precisar de um notebook, então ele vai comprar um notebook de R$3.000. E ele vai dar as aulas, mas ele precisa de alguém que fique lá à disposição para fazer a matrícula dos alunos e tudo mais. Então ele vai contratar uma secretária. Essa secretária vai ganhar um salário mínimo. Mas acontece o seguinte, para o João, essa secretária ela custa mais do que o que ela recebe. Então isso a gente pode ver até em outros vídeos, mas a média aí é o dobro. Então se essa secretária vai ganhar 1.200 por mês, nós vamos desembolsar, o João vai desembolsar 2.400. O Prolabore do João, R$2.000. Importante, o que é o Prolabore? O Prolabore é o salário do João. Rodolfo, mas o João, ele por enquanto ele ainda vai trabalhar na empresa, tem a empresa sustentar e tal, não tem problema nenhum. Mas é importante calcular isso aqui, especialmente observando o custo de oportunidade. Então vamos supor, a partir do momento que o João não possa mais dar aula, ele vai ter que contratar um professor. Esse professor vai cobrar quanto, tá? Então é mais ou menos essa analogia que a gente faz. Então nesse caso aqui a gente vai fazer essa consideração para o João, tá? Vamos supor que o João, vai comprar uma apostila e ele vai pagar R$15 em cada apostila, tá? R$15 da apostila. O João precisa, investir também um pouco em marketing, tá? Então publicidade, propaganda, Então o João ele vai contratar uma empresa terceirizada para facilitar o processo dele. Ele vai pagar R$2.000 nessa empresa terceirizada que ela já vai fazer tudo. Publicação de redes sociais, a arte, vídeo, tudo que o João precisar, essa empresa vai arcar aí com os R$2.000. O João viu também que ele vai precisar comprar para a secretária dele, embora a sala de aula tenha, mas para a secretária ele vai precisar comprar uma mesa e uma cadeira. E aí ele comprou lá para a secretária dele. Ele comprou também uma TV, que ele viu que lá não tinha, não estava tão legal, então ele comprou uma TV também para lá. E o João, para facilitar, ele está começando, como que ele vai fazer? Ele vai abrir um MEI, tá? Lembrando que o MEI também, a gente pode ver outros vídeos falando sobre isso, mas o MEI ele permite fazer a contratação de uma pessoa, que por enquanto é o caso do João, e ele não exige o custo do contador e tudo mais. Então ele vai pagar R$66 por mês. Importante agora para nós, tá? Rodolfo, mas como que eu vou fazer para analisar esses cálculos? Isso aqui está muito bagunçado. Então eu preciso organizar essas questões. Em primeiro lugar, vou precisar diferenciar aqui três tipos de, no caso aqui a gente só está analisando o custo, três tipos aqui, tá? O primeiro dele, custo variável. Segundo, custo fixo. E terceiro, investimento. Então a gente vai classificar essas contas, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é investimento. Lembrando que a regra o custo fixo é aquilo que não varia, tá? Então, ou seja, pode até ter uma pequena variação, mas ele não varia conforme a quantidade de alunos que o João tenha. O custo variável ele já é diferente, quanto mais alunos o João tiver, maior o custo, tá? Então vamos analisar isso aqui. Primeiro, aluguel. Aluguel é custo fixo ou custo variável? Custo fixo, ele vai pagar, independente de ter aluno ou não. Água e energia elétrica. Água e energia elétrica é sempre uma discussão,
Eu lembro vocês que a contabilidade, né, a administração, ela é uma ciência social, de aplicação. Nós vamos fazer um entendimento. Repare o seguinte, se o João tiver 3 ou 4 alunos, ou se ele tiver 30, 40, vai modificar, será que tão fortemente, a luz e a água? Acredito que não. Então nós vamos colocar uma média de valor e vamos seguindo em frente. Então ambos a gente vai considerar custo fixo nesse caso, tá? Lembrando que seria diferente se fosse, né, um lava rápido, aí é uma outra situação, tá? A internet também é custo fixo, ele vai pagar aquele valor. O notebook, ele é investimento. Por que, Rodolfo, que é investimento? Primeiro, porque é um valor que ele vai pagar uma vez só. Isso é um detalhe. E a segunda questão é que esse notebook ele pode voltar a virar dinheiro se por acaso a escola dele não der certo. Então, nós vamos pensar isso aí como investimento. A secretária é custo fixo, o Prolabore é custo fixo e a apostila ela é custo variável. Repare, se o João tiver um aluno, ele vai comprar uma apostila. Se o João tiver 100 alunos, ele vai comprar 100 apostilas. Então, esse é o nosso custo variável. A publicidade e propaganda também é custo fixo. Repare o seguinte, ele poderia até contratar uma modalidade, né, da empresa, por exemplo, receber por aluno captado e tudo mais. Isso poderia acontecer. Mas no caso aqui a gente pensou como custo fixo até para facilitar aqui os nossos cálculos, tá? Então ele vai pagar aquele valor independente de ter aluno ou não ter aluno, tá? Bom, depois ele vai pensar, né, a mesa, a cadeira e a TV também são investimentos, lembrando que ele pode voltar a virar dinheiro e também é uma compra que ele vai fazer de uma vez, tá? Mesmo que o João tenha passado no cartão de crédito para aliviar, o nosso entendimento é que ele compra de uma vez, tudo bem? Vamos seguindo. E aí o MEI também é custo fixo, ele vai pagar todo mês. Então repara o seguinte, agora, né, a gente entendendo cada um desses custos, fica mais fácil agora, né, separando em cada um desses blocos, fica mais fácil o nosso entendimento. Então olha lá, a gente ficou então, né, somando tudo. A gente ficou de custo fixo 9.836, de custo variável ficou só R$15, que é da apostila, de investimento 5.300, tá? Aqui ainda falta uma informação importante, que é o preço de venda. Imagina você o seguinte, quanto, né, que o João vai poder cobrar nesse curso dele. Nós vamos aqui, né, no nosso caso, supondo aqui que a gente fez uma análise de mercado e viu quanto que os concorrentes estão cobrando, e a gente vai sugerir um preço aqui, que depois a gente vai poder, logicamente, né, organizar antes de lançar o produto mesmo assim, tá? Então vamos supor aí que o nosso preço de venda, né, que o João vai cobrar R$300 pelo curso dele, tá? Aqui a gente já tem as informações importantes para a nossa análise, tá? O cálculo que a gente vai utilizar aqui, né, é o ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio, ele é uma formuleta que vai dizer o seguinte: quantos alunos eu preciso ter, quantos alunos eu vou precisar ter para pagar todos esses custos fixos. Sabendo isso, né, a gente consegue fazer uma série de análises. Então, por exemplo, se essa quantidade de alunos for fácil do João conseguir, então é um negócio rentável. Se essa quantidade for difícil de conseguir, aí é algo para a gente pensar um pouco melhor, ou diminuir um custo, ou fazer alguma outra, ou aumentar o preço, enfim, tá? Então, olha lá. Importante aqui para vocês. Fórmula do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é igual, olha lá, a custo fixo, tá? Ou seja, tudo que eu vou gastar por mês, independente de ter aluno ou não, no caso do João, dividido, e aí a regra é margem de contribuição. Como aqui a gente está fazendo uma análise de serviço, eu vou colocar para vocês, né, que é preço de venda menos custo variável, tá? Lembrando que, se nós estivéssemos analisando, por exemplo, um supermercado, tá? Aqui a gente poderia colocar a margem de contribuição em porcentagem, tá? E aí você teria a média de quanto que é cada um, né? Lembrando que a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo do produto, tá? Então essa seria aí a nossa análise. Mas no nosso caso, que é de serviço, então nós estamos analisando dessa forma.
E olha lá, se você fizer essa formuleta aqui, você vai chegar ao valor de 35 alunos. Ou seja, o João precisa de 35 alunos para poder pagar essa organização, tá? E aí imagina o seguinte, é fácil? É difícil? Aí depende da análise de vocês, né? E aí depende da região, depende de uma série de fatores, mas essa que é a análise que a gente vai fazer. Se for fácil, né? Se você fez aí as contas do seu negócio, né? Lembrando que você pode ir pausando o vídeo para você pensar. Mas se você chegou à análise de que está fácil esse ponto de equilíbrio, bater esse ponto de equilíbrio, segue em frente. Se você achou que esse ponto de equilíbrio não está fácil de bater, ou seja, né? Ele iria ter que suar muito a camisa aí para poder colocar 35 alunos dentro dessa estrutura, aí é a hora de pensar. Então, Rodolfo, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar ou em diminuir alguns dos custos fixos, ou eu poderia pensar, de repente, em tentar diminuir o custo variável, eu poderia pensar em, de repente, aumentar um pouquinho o valor, e aí a gente vai organizando essa conta e fazendo análises para ver o que é mais interessante para o João. Tá joia, pessoal? Fazer isso aqui, né, na formação de preço é muito importante, muito importante. Por quê? Porque aqui a gente tem um cálculo fácil e rápido para a gente entender qual que é o mínimo necessário para a nossa sobrevivência, tá? Lembrando sempre, né, que a gente precisa analisar direitinho os custos. Se você já tem a empresa formada e vai fazer esse cálculo, então tente o mais real possível. Se você ainda não tem a empresa, né, não se esqueça também de analisar o prolabore, o quanto que você iria ganhar, ou se for alguém que vai trabalhar para você, o quanto que aquela pessoa precisa ganhar, baseado principalmente no salário, que é o salário de mercado. Tá joia? Espero aí que tenha ajudado, gostado. Se você gostou, faz um comentário, curte aí pra gente. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço, até mais.